A gente sabe que existe três visões sobre o inferno. A palavra inferno é uma palavra latina que vem da palavra infernus. É uma expressão que não tem essa expressão. Inferno não consta nos originais, porque a Bíblia foi escrita, né, tanto em hebraico como em grego, o Novo Testamento. Existem expressões para inferno. Foi traduzido para inferno novamente. No hebraico, a palavra inferno é a expressão Sheol, que por muitas vezes significa sepultura. Já no grego, existem mais expressões. Existe a expressão Hades, que também pode significar sepultura, ou inferno, como lago de fogo, e o Geena, que é o mais próximo, que é o único que tem, né, se for na lógica, que tem essas características que a gente imagina do inferno. Que Jesus falava do Geena, que era um crimatório de Jerusalém, que se jogava bicho, que se jogava pessoa, e que havia vermes ali, tinha vermes, os vermes brotavam e o fogo era tão agoniante que não se apagava. Jesus fala, os vermes brotam, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. A gente vê essa expressão Geena mais nos evangelhos de Mateus e a gente vê até em Marcos, eu acho. Então não existe essa expressão inferno no original. Porém, é uma expressão que vem que colocou como se fosse a mesma coisa. Então a expressão inferno é mais associado ao Hades, ao Sheol e ao Geena, que são as expressões do inferno no original. Porém, existem três visões sobre essa questão do inferno. Três. A primeira visão é a visão mais conhecida. É a visão de que já existe o inferno e que todas as pessoas que morreram sem salvação já estão no inferno. E que o inferno, conforme ali está dito, será eterno. O fogo não se apaga. Essa é a visão da maioria. E a segunda visão é uma visão que está fundamentada, digamos assim, fundamentada quando Jesus fala: e o fogo não se apaga, o bicho não morre, o verme não morre e o bicho e o fogo nunca se apaga. Em Apocalipse também tem isso. E também tem, né? Também tem em Mateus. Malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. No caso ali de Mateus, no caso aqui é Mateus capítulo 25, do capítulo 25 e do versículo 46, na tradução da Almeida tá assim: e vão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna, dando a ênfase para a visão, primeira visão da maioria das igrejas, tanto da Assembleia de Deus como também da Universal, de outras aí, né, que acreditam que o inferno, né, vai, né, até para quem não é denominação acredita que o inferno será eterno. Mas de acordo com alguns, mas de acordo com a tradução mais correta, com o que foi dito, provado, a tradução mais correta de Mateus 25, do versículo 46, não existe a expressão tormento eterno. Em vez disso, seria a expressão castigo eterno. Ou seja, a consequência do ato será eterno. Porém, digamos que o inferno não será eterno. Então seria castigo. Existe uma diferença entre castigo eterno e tormento. Porque a expressão que eu acho que é citada aqui para são que Jesus cita aqui, eu acho que no grego é a expressão basonos. E a expressão, acho que grega, cara, eu não sei, acho que agora eu me confundi. Eu acho que a expressão, existe a expressão expressão cola sim e a expressão basando. A expressão aqui em Mateus é cola sim, que significa castigo. Já a expressão para tormento eterno, no caso aqui está na Bíblia, Almeida, na verdade,
é a expressão basanos no grego. Eu posso ter me confundido, mas eu acho que é assim mesmo, pelo que eu lembro. Essa é a expressão original. Então, essa é a segunda visão. E é claro, em Apocalipse, e a gente vê outras passagens. E haverá, né, a gente vê em Mateus capítulo 13, também a gente vê isso, né? Mateus capítulo 13. Deixa eu ver. Mateus capítulo 13, versículo 42. E lançarão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é a visão fundamentada. E também tem aqui em Mateus capítulo 8, do versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Apocalipse também fala. Em Apocalipse capítulo 14 também fala: se alguém receber no versículo Mateus Apocalipse capítulo 14 do versículo 9 até o 10 e 11. E o terceiro anjo disse com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos de Deus e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, é aquele que receber o sinal do seu nome e também em Apocalipse capítulo 20 do versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele, no versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E serão atormentados para todos sempre. Aqui que fala. A gente vê em Mateus capítulo 5 também, Jesus fala. Mateus capítulo 5. Capítulo 5 é o versículo que muita gente tem medo, né? É que Jesus fala, né? Arranque, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe. Se teu olho direito te escandalizar, arranque-o, atira para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Aqui no caso a tradução correta seria Geena, em algumas bíblias. Aqui no caso a gente não é uma passagem literal aqui no caso dessas palavras. Aqui Jesus está ilustrando, claro, aparenta ser literal, mas aqui está ilustrando uma situação que você tem que largar o pecado, você tem que tirar de uma forma espiritual, né, abandonar o pecado para que não seja condenado. E a gente vê em Mateus capítulo 10 também. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temam, não precisam temer aqueles que matam o corpo, entretanto não pode matar a alma, mas temam aquele que pode fazer perecer no inferno, no caso aqui, no Geena, tanto a alma como o corpo. Já a segunda doutrina é de uma seita chamada Testemunhas de Jeová. Eles já não acreditam no inferno. Eles não acreditam no Geena. Eles dizem que não existe isso daí. Eles dizem apenas que é sepultura. Então eles negam isso. Beleza. Mas a gente vê claramente em várias passagens falando disso, né? De uma condenação. Isso com certeza não terá, ninguém ficará impune se não creu em Jesus. Agora, a terceira é diferente. É da Igreja Adventista do sétimo dia. Ela também é uma seita e ela acredita, né? Já acredita que existe o inferno. Ela acredita no inferno, mas diz que não existe ainda. E que, na verdade, vai existir, mas que vai existir.
mas que tem o inferno, que é lago de fogo. Porém, os ímpios chegaram a uma hora em que eles serão aniquilados. Essa é a doutrina. Existem algumas passagens que mostram claramente uma aniquilação, que os ímpios seriam meio que aniquilados, ou seja, desapareceriam para sempre, ou seja, não ficariam lá para sempre. Então ali o fato de ter eterno não significa que fosse, né, necessariamente eterno. É uma figura de linguagem às vezes. Outra, a gente sabe que a parábola de. A gente sabe que. A gente tem também a parábola fundamentada também de Lucas. Lucas. Que é Lucas 16. Que é a parábola do rico e Lázaro. Que também fala do inferno. Que aqui fala, no caso aqui, é do Hades. Aqui nessa questão do Hades. Sobre essa questão aqui é uma parábola. Tanto que o título aqui tá A Parábola do Rico e Lázaro. Alguns dizem que não citado nomes em parábola, já que a maioria das parábolas de Jesus não tem nome de pessoa. Mas isso é uma mentira, porque se tu analisar, é mesmo uma parábola de Rico e Lázaro. Tá tendo uma condenação. Porque aqui diz que existe aqui no versículo, se você analisar, e no Hades, né? Aqui cita Hades em vez de inferno. Aqui fala que Abraão estava vendo Lázaro no inferno. Não, o rico no inferno, quer dizer. O rico no inferno aqui. Então é uma figura de linguagem, então não é literal. Porque como que as pessoas vão ver uma outra no inferno? Não tem sentido, né? Então quer dizer que a mãe iria ver, ou o filho iria ver no inferno a mãe. É uma figura de linguagem, é uma parábola claramente. Então existem essas três visões aí do inferno. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Fique com Deus.